Vamos agora dar continuidade ao nosso módulo 3 e agora na nossa próxima aula a gente vai falar da formulação das estratégias. Então, é nesse momento que a gente vai fazer toda a nossa análise dos nossos objetivos estratégicos e também, no caso do PBQPH, a gente tem a questão dos objetivos, dos indicadores ligados ao canteiro de obra, ao canteiro sustentável. Então, a gente vai falar também sobre esses indicadores. Então, na nossa aula 2, a gente vai falar de formulação das estratégias. Então, vamos falar dos objetivos da qualidade e o planejamento para alcançar esses objetivos. Os objetivos da qualidade, eles devem ser definidos a partir do nosso olhar, não só para a questão estratégica, mas também dos nossos processos. Então, é isso que a norma fala de nas funções, níveis e processos pertinentes. O que ela quer dizer com isso é faça os objetivos da qualidade, analisando o seu, a partir da análise que você fez dos cenários, da sua matriz FOVA, você definiu lá alguns objetivos estratégicos e também você precisa definir objetivos para os processos, pelo menos e principalmente para aqueles processos principais. Então, o processo de obra, o processo de projeto, o processo da área de incorporação ou da área comercial. É interessante também que a gente tenha indicador e objetivos também para monitorar os processos de recursos humanos, o processo de suprimento. Então, é interessante que a gente tenha objetivos ou então, pelo menos, ter indicadores para esses processos de gestão. Então, esses objetivos da qualidade, eles precisam ser coerentes com a política da qualidade. Lembra que quando eu falei da política da qualidade, eu falei com você assim, ó, a partir dessa política da qualidade, a gente precisa extrair objetivos. Então, a norma aqui volta a falar desse tema. Então, vamos pegar nossa política e ver lá, eu tenho aqui na minha política satisfazer o cliente. Então, eu devo ter um objetivo, uma meta e um indicador para garantir que eu estou medindo, que eu estou analisando a satisfação do nosso cliente. Então, o objetivo ele precisa também ser mensurável, então ele tem que ter uma meta, tem que levar em conta requisitos aplicáveis ao produto, ele tem que levar em conta o atendimento à norma técnica, atendimento a requisito legal relacionado ao produto, relacionado à nossa obra, relacionado à construção. Ele deve ser pertinente para a conformidade de produtos e aumentar a satisfação do nosso cliente. Ele precisa ser monitorado, ele precisa ser comunicado para aquelas pessoas que têm interesse, que são envolvidas naquele indicador, naquele objetivo, ele precisa conhecer. Então, tipo, um exemplo disso eu, como gestor, como diretor, criei um objetivo para o processo de suprimento, mas a pessoa da área de suprimento nem sabe que existe esse indicador, nem sabe que existe esse objetivo. Não, esses objetivos, eles precisam ser comunicados para que toda a organização saiba qual é o rumo, para onde a gente quer ir. Lembrando que os nossos objetivos, eles são grandes metas, né? Eles nos levam para uma determinada direção. Então, é importante que esses objetivos sejam comunicados para aquelas pessoas que têm uma função gerencial e que contribuem na gestão da nossa organização. Periodicamente, eles precisam ser atualizados, dependendo da situação. Muitas vezes eu já atingi aquele objetivo, eu já atingi aquela meta, então não tem mais sentido eu ficar medindo, monitorando e acompanhando aquele objetivo. Por isso que a gente precisa fazer o acompanhamento dos objetivos da qualidade. A organização também deve manter informação documentada sobre esses objetivos. Então, é preciso ter
uma planilha, um documento, para que você tenha esses objetivos lá todos descritos, né? Lembrando que nessa versão da norma ela pede poucos documentos. E quando tiver assim, manter informação documentada, significa que ela está pedindo para você ter um documento. Então, os objetivos eles devem incluir aqueles necessários para atender requisitos aplicáveis à execução da obra, a gente já falou disso. Eles também devem incluir aí a questão da sustentabilidade no canteiro de obra, como eu já falei com vocês ali na introdução. No mínimo esses, né, de conservação de água, eficiência energética e redução da geração de resíduos. Eu tenho visto que as empresas elas se preocupam, elas acabam apenas medindo esses indicadores de sustentabilidade, mas o nosso grande objetivo não é medir só, é a gente fazer com que a gente faça a redução desses resíduos, redução do volume de água que a gente gera, que a gente consome, né, no nosso canteiro. Também ter uma melhor eficiência energética, consumir menos energia. Depois a gente vai dar muitos exemplos disso, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão de canteiro sustentável, a gente vai falar um pouquinho mais. Então, a organização, de novo, deve manter informação documentada desses objetivos. E aqui estão os indicadores, então, de sustentabilidade. Indicador de geração de resíduo, metro cúbico por metro quadrado de área construída. O indicador de consumo de água também, metro cúbico de água por metro quadrado de área construída. E o indicador de energia de quilowatt-hora por metro quadrado de área construída. Então, esses são os indicadores que a gente precisa monitorar e precisa buscar a redução desses 3 itens aí. É muito importante que a gente tenha ações no sentido de minimizar esses resíduos e minimizar o consumo de água e de energia. Não só no canteiro de obra, né? Mas aqui o foco é no canteiro de obra mesmo, mas a gente deve pensar em reduzir isso, ter estratégias também no nosso empreendimento, naquilo que a gente vai entregar para o cliente. É interessante que a gente também pense nisso. Então, como é que normalmente a gente faz para ter esses objetivos? A norma sugere já aqui um 5W2H, né? Ela diz o que será feito, quais são os recursos, quem será o responsável. Então, ela já dá aqui como você deve estruturar esse seu documento e assim fica mais fácil para que todos entendam que a gente realmente precisa ter um documento, uma planilha com todos os objetivos da qualidade, que é o planejamento para você alcançar os seus resultados planejados. Então, aqui um exemplo, né, de qual é o meu objetivo ali, de aumentar a satisfação do cliente. Tem a meta claramente definida, o prazo, o responsável e o indicador de desempenho. A partir disso, você pode fazer planos de ação para, então, porque em um determinado objetivo eu posso ter várias ações para que eu consiga atingir aquele objetivo. Então, eu posso ter o objetivo e os planos de ação, ou apenas uma única ação resolve para eu atender aquele objetivo. Um outro item, né, relacionado a essa aula refere-se ao planejamento da mudança. Esse é um item novo, né, da versão 2015, portanto, da versão 2018 do SIAC. A organização deve considerar o propósito da mudança, a integridade do sistema, os recursos e definir responsabilidade e autoridade. Traduzindo isso, gente, faça um plano de ação para fazer mudanças significativas dentro da sua construtora. Então, vou fazer um projeto para implantação de BIM dentro da minha empresa. Isso é uma grande mudança, né? As pessoas precisam
ser treinadas. Então, eu preciso fazer um planejamento. O que é que eu vou fazer primeiro? Vou contratar uma consultoria, ou eu vou contratar uma pessoa especialista e botar dentro da minha empresa para treinar as pessoas, para que a gente possa desenvolver projetos utilizando a plataforma BIM. Eu vou começar a priorizar que os projetistas também trabalhem nessa plataforma. Então, vejam que eu tenho que simplesmente fazer um plano de ação. Nada mais é do que isso, né? As pessoas fazem muitas elucubrações nessa questão de planejamento de mudança. O que eu vou registrar? Então, assim, o que a gente registra no planejamento de mudança? Aquelas mudanças que têm um impacto na minha organização, considerar a importância, o propósito dessa mudança, né? Eu vou, a partir de agora, eu vou mudar a minha sede, vou reduzir, muitas pessoas vão trabalhar em home office, vamos então fazer um plano para efetuar essa mudança, porque isso vai ter um impacto dentro da minha empresa. Então, são questões como essa que a gente pode traçar um planejamento de mudança fazendo apenas um plano de ação. Então, era isso nessa aula, e se você, de novo, reforçando aí nossos canais, se você tiver alguma dúvida, pode então entrar em contato com a gente. Muito obrigada!